Boa noite, pessoal. Hoje a gente está em mais um Café com Robótica, o segundo café de robótica do ano, que é o de março. E hoje estamos com o professor Saulo Oliveira, que vai apresentar sobre os quadrotores. E antes da gente iniciar a apresentação do professor e do tema do Café com Robótica, eu queria perguntar se tem alguém que não conhece a RAIS, é o primeiro contato com a RAIS, porque quem não tiver o conhecimento pode acessar o nosso Instagram, que é @sbc.raizufcg, para acessar nosso conteúdo e aprofundar um pouco mais seus conhecimentos na robótica, quem sabe participar da própria RAIS. E também temos o Instagram do professor Saulo. Para quem não viu, a gente fez uma publicação, o IG está lá, vou até compartilhar aqui. O da Raiz eu compartilho daqui a pouco, pessoal. E vamos com mais um Café com Robótica. Professor, às vezes algumas pessoas fazem algumas perguntas. O senhor acha melhor esperar um tempo para responder ou pode interromper durante o... Pode interromper na hora. Pode interromper na hora. É a metodologia que eu sigo nas minhas aulas, né? Então, surgiu uma vontade, uma curiosidade, pode perguntar na hora. Uhum. Pronto, perfeito, então. Pode começar quando quiser, professor, se Tá apresentando. ótimo. Então, ainda sobre essa questão das perguntas, como eu vou estar compartilhando minha tela, né? Eu não vou estar enxergando o chat, né? Algumas pessoas se sentem mais à vontade para perguntar no chat. Então, Nestor, se você puder ficar atento ao chat, e se surgir alguma pergunta, eu lhe peço que você me faça pelo microfone, tá certo? Pode deixar. Pronto, que eu vou compartilhar eu vou mudar de janela e não vou ver mais aqui o chat, ok? Eu fico de olho aqui. Então, quem quiser mandar no chat, pode mandar que eu estou de olho, pessoal. Pronto. Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar participando do Café com Robótica. O RAIS, né? É um capítulo estudantil da Sociedade de Automação e Robótica na UFCG. Ela é um dos capítulos estudantis, né? Que está presente na UFCG. Há outros, como WIE, as Mulheres na Engenharia, né? E essas sociedades, elas têm um papel essencial, né, no agregamento de pessoas que são interessadas na área comum, né? E aí, especialmente, nesse momento, a gente está participando dessa atividade do RAIS, né? Chamado Café com Robótica, né? E aí, a presidência do RAIS, na UFCG, me convidou para ministrar essa palestra-conversa, né? Então, não é exatamente uma palestra, é uma conversa, e não é conversa, também é palestra, né? Porque eu trouxe alguns slides para dar suporte à nossa conversa, né? E o tema são quadrotores, que é um tema, digamos, para mim, um tema de pesquisa, né? Que tem estado presente na minha vida acadêmica nos últimos 3 anos, né? Em 2017, eu fiz um pós-doutorado na cidade de Munique, no estado da Baviera, da Alemanha, e aí eu comecei a conviver com pessoas que trabalham nessa área, né? Eu estava no Instituto de Dinâmica de Voo, lá, mas eu não estava trabalhando com quadrotores. Eu estava trabalhando com verificação de software para aeronaves de asa fixa. Mas aí, com o projeto, lá, eu pude visitar um amigo de infância de um grande amigo, irmão meu. Então, visitei o Vivek, um amigo de infância do meu grande amigo, irmão Santana. E Vivek mora em Munique, e aí ele disse: Saulo, por que a gente não propõe um projeto de parceria da universidade que você hoje faz pós-doutorado com o instituto onde ele trabalhava em 2017, que era a Fortis, e a UFCG. E a gente envolveu também a UFPB. E aí deu certo, e aí esse projeto foi um projeto chamado Probral,
é um projeto de interação acadêmica entre Brasil e Alemanha, né? Então, você tem instituições brasileiras e instituições alemãs, né? E aí, durante os 2 anos em que ocorreu a vigência do projeto, né, 2018, 2019, nós trabalhamos especificamente com quadrotores. E aí, como frutos do projeto, hoje nós temos orientações, né, trabalhos em andamento, em fase de conclusão, né, todos em quadrotores. Né? Então, temos alunos nossos hoje que dominam diferentes particularidades de quadrotores, né? Então, essa é a história, a minha história com quadrotores, né? Do ponto de vista acadêmico. E aí, eu vou começar a conversa sobre nomenclatura, porque há uma certa variedade de nomes relacionados a quadrotores e drones, e aí, já que a gente tem o suporte aqui dos slides, eu vou esclarecer, né, o significado desses nomes, né. Então, drone é uma palavra da língua inglesa, que significa zangão, que é um membro da colmeia de abelhas, né, tem uma função específica, o zangão, né. Mais para frente eu vou explicar o porquê desse nome, né, porque vem de um inseto, né. Mas eles estão associados a veículos aéreos não tripulados, que tem essa sigla em português, VANTs, né? Então, vocês veem, são veículos aéreos, né? Mas que não há um piloto os comandando, né? No interior da aeronave. O piloto pode estar fora da aeronave. Ele o comanda remotamente. Por isso que existe essa outra denominação, aeronaves remotamente pilotadas. O piloto provavelmente está em solo, né, e por meio de rádio, ele comanda a aeronave. Então, relativo a essa sigla, nós vamos encontrar também, muitas vezes em inglês, Unmanned Aerial Vehicles, UAVs, muito comum. E relativo a essa segunda sigla, nós vamos encontrar com pouca frequência Remotely Piloted Vehicles, RPVs. Bom, no geral, já que estamos no Café com Robótica, não puxando a sardinha para o nosso lado, mas já puxando, os drones, na realidade, são robôs aéreos, né? Que no inglês nós chamamos de Flying Robots. E aí eu vou comentar um pouco mais. Por que nós os chamamos de drones? Então, por que os chamamos de drones? Então, no início do século XX, começou o desenvolvimento de veículos aéreos não tripulados, né? Ou seja, comandados via ondas de rádio, com diferentes propósitos. Então, aqui, por exemplo, em 1918, aqui nós temos uma fotografia de uma aeronave chamada Catherine Bug. Você já vê aqui, ó, Bug, né? Já remetendo a insetos, né? O que ele era? Ele foi um veículo fabricado para o exército americano com o propósito de ser um torpedo aéreo, né? Então, vocês veem até pelo corpo dele que o núcleo dele era essencialmente um torpedo, né? Mas que era conduzido por meio de asas, né? E hélices, né? Um motor, né? Então, os técnicos, eles faziam algumas configurações para que ele viajasse uma certa distância e depois, próximo do alvo, ele se libertava das asas, né? E percorria uma trajetória balística até o alvo, né? Então, digamos, já era uma primeira aeronave não tripulada, né? Antes dele, já houve outras, né? Mas a gente já vê aqui nesse caso, né? Uma aeronave de asas fixas, né? Sendo utilizada com o propósito de não ter o piloto, né? Aqui, em 1933, temos outra aeronave chamada Queen Bee, digamos assim, a abelha rainha, e mais uma vez o nome relativo a insetos, né?
Aqui a abelha rainha. Essa aeronave aqui, ó, na fotografia tem Winston Churchill. Então, era uma aeronave inglesa, né, que foi desenvolvida com o propósito de ser um alvo aéreo. Então, ela foi desenvolvida com o propósito de treinar artilharia antiaérea, né, ou seja, atiradores que precisavam abater, né, em combate uma aeronave, né, e aí, para treinar esses atiradores, eles desenvolveram essa aeronave que não tinha um piloto, né, era controlada remotamente. E qual o diferencial dela? Ela unia, digamos, 3 tecnologias chaves, né? Aviação, né? A telecomunicações, então, ela era controlada por meio de ondas de rádio, né? Então, ela aproveitou também de telecomunicações e, em terceiro lugar, automação, né? Então, 3 tecnologias chaves, né? Aviação, telecomunicações e automação, porque ela continha certos atuadores pneumáticos que permitiam, por meio dos comandos enviados por rádio, né, alterar a posição do leme e de outros comandos da aeronave para que ela fosse pilotada durante o voo. Então, digamos, o piloto em solo poderia comandá-la alterando, né, alterando sua atitude, sua elevação, tá ok? Então, ela já tem vários elementos, né, que a caracterizam, né, como veículo aéreo não tripulado. Né? Professor, Sim. esses nomes de insetos têm alguma coisa relacionada à forma que o inseto voava e a forma que a aeronave voa, ou não tem muita conexão? Não, não. A literatura, né, sobre drones, ela indica que essas primeiras aeronaves, elas começavam a receber esses nomes, né, que remetem a insetos, né, e aí se tornou um hábito, né, e aí se popularizou, mais ou menos nessa época, né, o uso do nome drone. Então, apesar de não ser exatamente o drone que nós conhecemos hoje, né, eram aeronaves de asa fixa, né, de porte médio, né, mas o nome drone começou a ser utilizado nessa época. Anderson. Entendido. Uhum. Obrigado. Nada. Então, hoje nós conhecemos uma variedade enorme de drones, né? Então, vamos tentar fazer uma classificação para a gente identificar, assim, quem é quem, né? Então, uma primeira classificação que está aqui, ó, nesse retângulo e nesse outro grande retângulo, né? Então, um primeiro grupo, nós poderíamos dizer que são os mais leves do que o ar. Por exemplo, um pequeno dirigível ou um balão, né? São aeronaves mais leves do que o ar, né? E outro grande grupo são as aeronaves mais pesadas do que o ar, né? E aí, dentro desse grupo, nós temos também muita variedade. Então, por exemplo, no primeiro grupo, as aeronaves de asas fixas, né? Como pequenos UAVs, né? Como os UAVs um pouco maiores, né? Por exemplo, aqui essa sigla está relacionada a altitudes médias, né? E longas autonomias, né? Altas altitudes e longas autonomias, né? Aqui, veículos híbridos, onde eles não são exatamente de asa fixa. Então, por exemplo, aqui uma aeronave, ó, de asa fixa, mas que pode ter decolagem e aterrissagem vertical. Ou aqui uma aeronave, ó, cuja asa ela pode inclinar, né? E aí também poder ter, assim como a primeira, né, uma decolagem e aterrissagem vertical.
Nessa terceira, uma aeronave cujas asas não inclinam, mas cujo motor inclina. E aqui, ó, um outro grande grupo, né, chamado Rotary Wing, aqui, né, Rotary Wing, em que você tem, você não tem as superfícies, né, propriamente de asas fixas, né, mas a superfície que oferece sustentação, né, que oferece empuxo, né, são as próprias hélices, né, conectadas aos motores, né. E aí, dentro desse grande grupo, nós podemos destacar dois subgrupos, né? Um de múltiplos rotores. Então, vocês estão vendo com múltiplos rotores, vocês têm mais de um rotor, mais de uma máquina, e nesse caso são máquinas elétricas, né? Conectadas a hélices, né? E aqui você tem, ó, por exemplo, 3 rotores. Então, um tricóptero, né? 4 rotores, quadricóptero, né? 6 rotores, hexacóptero. E aí nós podemos ter mais, 8, octacóptero, né? Então, são os multirotores. E aqui aeronaves com um único rotor. Então, por exemplo, um tipo convencional semelhante a helicópteros, né? Que tem um rotor central, né? E tem um outro rotor na cauda menor. Ou essa aeronave, chamada coaxial, que tem hélices, né, concêntricas, mas que giram em sentidos opostos, semelhante ao drone que hoje está em Marte, né? Acredito que o nome dele é Ingenuity. E aqui, ó, um nano, né? Um nanodrone para fins militares, né? Semelhante também a um helicóptero, né? Com um rotor central e um rotor na cauda. E aí, bem, o que eu tenho estudado são os quadricópteros, certo? Então, é claro, eu vou concentrar a conversa de hoje nos quadricópteros, que é o que eu posso falar mais, certo? Então, aqui uma figura só dele, né? Do quadricóptero, ou quadrirotor, né? Então, vocês percebem aqui, ó, os 4 motores, né? Nas extremidades de cada um dos braços, né? Do quadrirotor. Ele tem uma estrutura mecânica que serve de suporte, né? Aos motores, aos quais estão conectadas as hélices, né? E na região central ele oferece suporte a eletrônica, né, de comando, de comunicação, as cargas que ele conduz, né, por exemplo, aqui ele tem uma câmera, né? Então, mas por que nós o chamamos de quadrirotor? E por que eu, particularmente, chamo de quadrirotor? Nestor, alguma pergunta? Professor, eu ia chamar o senhor agora. O Breno quer fazer uma pergunta, ele levantou a mão aqui. Sim. Pode fazer. Bom, professor, uma das perguntas é um pouco mais atrás, você estava falando sobre a quantidade dos motores. Como fica essa questão de aplicabilidade, por exemplo? Em que tipo de situação aplicaria um de 3 e por que aplicaria um de 4 e assim por diante? Como funciona essa divisão? Legal, legal. Então, vejam, cada um dos conjuntos de motor e hélice oferece uma força de empuxo, né? Então, naturalmente, quanto mais rotores e hélices você tiver, né, passando do tricóptero para o quadricóptero, para o hexacóptero, né, ou mais, você vai ter mais forças de empuxo, né, geradas por cada rotor. Então, possivelmente, mais rotores lhe proporciona conduzir uma carga de massa maior, né? Porque você vai ter mais empuxo, né? Para se contrapor à força-peso, né? Então, você vai ter mais impulso para conduzir uma carga maior, né? No entanto, o uso de mais rotores
vai drenar mais corrente da sua bateria. E talvez você tenha menor autonomia de voo. Ou, se você quer a mesma autonomia, você tem que usar uma bateria maior. Só que uma bateria maior vai ter maior massa, né? Então, de fato, o número de rotores, ele tem esse efeito direto, né, na força empuxo, na soma dos empuxos, né, que eu posso ter, mas tem essas outras implicações. Entendi. Então, também vai muito para aquelas questões de limitações, por exemplo, apesar, por exemplo, manter o mesmo motor para botar um motor que seja mais, tipo, forneça um empuxo maior, então, tipo, fica muito dependente das relações. Entendi. Obrigado. Exatamente, deve depender da sua aplicação, né? Da autonomia que você deseja, distância percorrida, a carga que você deseja conduzir, né? Então, a depender de todas essas especificações, aí você vai decidir por uma configuração ou outra configuração. Breno, mais alguma pergunta? Não. Depois era só isso, mas obrigado. Legal. Tudo ok, professor, por enquanto. Uhum. Muito bem. Então, aqui, ó, por que nós o chamamos de quadro-rotor? Né? Então, a palavra helicóptero, né, se origina das palavras gregas para espiral. Então, você tem hélico, espiral, e asa, pteron. Né? Então, formando helicóptero. Então, digamos, é uma asa que gira. Né? Então, vocês veem, ó, ele não tem asa fixa, né? É uma asa que gira. Né? Ele tem asas que giram. E essas hélices girantes, né, são que oferecem a força de sustentação, força empuxo, né? Já o prefixo quadri, que a gente encontra em quadricóptero, ele é latino significando 4, né? Numeral 4. Rotor é a parte móvel de uma máquina, né? Então, nós utilizamos aqui, tipicamente, motores DC, né? Cuja parte rotativa, né? Tipicamente, nós chamamos rotor. Então, em alguns artigos mais antigos, nós encontramos, inclusive, a denominação helicóptero quadro-rotor. Né? Por quê? Porque ele tem 4 rotores, né? Cada um conectada a uma hélice, a uma asa, né, que está girando, né? No entanto, para ser mais econômico, as pessoas acabam ou chamando quadro-rotor ou quadricóptero, né? E aí fica quase ao gosto, né, de quem utiliza, né? Eu sou mais acostumado a chamar quadro-rotor, né? As duas palavras são amplamente utilizadas, né? Aqui eu separei algumas aplicações de quadrorotores, né? E aí eu vou abrir alguns links, né? Uns links externos, né? Para nós observarmos algumas coisas. Então, vamos verificar aqui. Permitir. Então, primeira aplicação, fotografia comercial, né? É uma aplicação bem típica de quadrorotores, né? Então, quando ele conduz uma câmera, né? É possível fazer fotografias, né, de pontos de vista, né, que seria complicado você tem uma aeronave pilotada realizando essas fotografias, porque uma das vantagens do quadromotor é que ele pode planar, né, ou rotacionar, né, e aí você consegue essas imagens, né, que essas still images, né, essas imagens quase paradas, né, e se você coloca uma câmera de boa resolução, você tem fotografias aéreas muito bonitas, né, então essa é uma das aplicações, né, outra, entrega de cargas, então aqui eu coloquei um vídeo onde, não da Disney, mas vou entrar daqui um pedacinho. Então, aqui um vídeo falando do desenvolvimento
quadrotores para, inclusive, quadrotores maiores do que a gente está acostumado, né? De médio porte, para desenvolver, para conduzir cargas. Eu vou só tentar encontrar aqui o... Então, a ideia é que você, na parte inferior do quadrotor, né, você conecta uma carga que vai poder ser conduzida, né? Outra aplicação que tem ganhado ênfase aqui, vou aguardar só ele voltar. Opa. Vou ter que acontecer alguma coisa aqui. Nestor, você está me ouvindo? Está dando para ouvir, sim, professor. Então, então, deixa eu clicar aqui para ver se ele vai agora. Pronto. A terceira aplicação que eu separei foi monitoramento de infraestrutura. Então, exatamente por essa capacidade de realizar fotografia aérea, você pode, por exemplo, monitorar linhas de transmissão elétrica, né? Monitorar vias férreas, monitorar rodovias, né? para facilitar, né, o monitoramento de infraestrutura. Então, ao invés de você ter uma equipe em solo que percorra uma grandes distâncias, né, você, por meio do quadricóptero, ele permite que você percorra essas longas distâncias, né, inclusive no monitoramento de cabos de eletricidade, né, você tem até uma segurança adicional, porque o operador não precisa subir, né, para observar os cabos, né. A quarta aplicação que eu separei foi agricultura de precisão. Então, por exemplo, você tem um campo, né, em que algumas plantas precisam de receber um defensivo agrícola. Então, o drone ele pode aplicar o defensivo somente nas plantas que precisam. Então, é uma outra aplicação, né, em agricultura de precisão. Outra aplicação aqui que eu separei foi inspeção de estoques. Então, por exemplo, você tem grandes estoques, né, e aí o quadricóptero ele pode se elevar até o nível de cada pacote, né? Ele pode monitorar algum código de barra, né? E monitorar as quantidades desses produtos nos estoques, né? E, por último, eu separei uma aplicação que deve ganhar muito impulso nos próximos anos, né? Já existem protótipos, já existem táxis aéreos funcionando, né, no formato de drones, mas deve ganhar impulso, né, nos próximos anos. São os táxis aéreos, né? Então, digamos, é um quadricóptero de médio porte, né? É um quadricóptero de médio porte. Aqui vocês notam que são, na verdade, oito hélices, né? Que permitem conduzir, nesse caso, um passageiro. Deixa eu mostrar ele aqui em voo, né? Aqui não tinha ninguém no quadricóptero, né? Mas a ideia é que ele seja autônomo. Então, você comanda a trajetória e ele vai percorrer os pontos, né, geográficos que você comandou. Muito bem, então essas foram algumas das aplicações que eu mostrei, tem muitas outras, né, para quem for trabalhar com quadricópteros, né, tem muitas outras aplicações. E agora eu vou mostrar um pouco do que tem dentro, né, do quadrotor. Então aqui eu primeiro coloquei uma visão de diagrama de blocos. Então, como eu disse, as aeronaves não tripuladas, elas são possíveis por meio da conjunção, da integração de diferentes tecnologias. Então, nas aeronaves
do início do século XX, nós observávamos a integração de 3 tecnologias chaves, né? Aviação, telecomunicações e automação, né? No entanto, para quadrotores, os desafios de controle são maiores do que nas aeronaves de asa fixa. Então, o impulso para o uso de quadrotores é mais recente na história da humanidade, né? Tem algumas décadas, algumas poucas décadas. Por quê? Porque para controlar um quadrotor, nós precisamos de uma 4ª tecnologia-chave, né? Além de aviação, telecomunicações, automação, nós precisamos, para que houvesse esse impulso hoje, do desenvolvimento de uma 4ª tecnologia-chave, computação, né? Então, capacidade de processamento e miniaturização de unidades de processamento, para que fosse possível o controle dessas aeronaves. Então, aqui nesse diagrama de blocos, nós já percebemos aqui no UAV, armazenamento de dados, uma unidade de processamento para o controle de voo, uma unidade orientado à missão, né? Armazenamento de dados associado a essa unidade de processamento, né? Desenvolvimento de sensores, e principalmente a miniaturização de sensores por meio de eletrônica, né? Aqui, comunicações que permitem o controle remoto, né? À distância do quadrotor, né? Por meio de conexão wireless, né? E com o advento de tecnologia wireless e a digitalização, né, essa comunicação, né, se tornou muito mais viável para acesso ao mercado consumidor, né? Então, você vê que o piloto, ele está aqui, por exemplo, no solo, né, por exemplo, usando o joystick alimentado por meio de bateria, né, e aí, por meio de uma interface de comunicação, ele comanda o AV, né, que é composto pelo sistema de propulsão, que eu comentei anteriormente, né, os motores, as hélices, né, um dispositivo que eu vou comentar um pouco mais adiante, que é o controlador eletrônico de velocidade, um sistema de gerenciamento de energia e os atuadores. Então, aqui, uma outra visão do quadrotor, dando ênfase ao sistema de propulsão, né? Aqui eu ainda mostrei esse hub central dele, onde tipicamente são colocados uma bateria, em geral uma bateria de lítio-polímero, a unidade de processamento, sensores, e em cada um dos braços do quadrotor, por exemplo, nós podemos colocar um dispositivo chamado controlador eletrônico de velocidade, né? Cada um deles aciona um dos motores, mas também é possível que haja um controlador eletrônico de velocidade único, apenas um, que acione todos os 4 motores. Então, aqui nesse primeiro exemplo, são utilizados 4 ESCs, né? Cada um para um rotor. E aí, nas extremidades dos braços, temos o conjunto motor e hélices. Em inglês também chamado de propeller. Então, esses motores e hélices, né? Quando os motores rotacionam as hélices, cada uma delas terá uma velocidade angular, né? Que eu vou chamar aqui, essa primeira hélice tem uma velocidade angular ω1, então, por esse círculo, eu representei o plano aqui dessa hélice, né? Assim como as outras. A segunda com velocidade ω2, terceira ω3, quarta ω4. Por essas setas, vocês percebem que o sentido de rotação aqui são contrários, ω1 girando no sentido anti-horário e ω2 no sentido horário. ω3 anti-horário, ω4 horário. Tá ok? Então, isso vai ter uma função
na rotação em um dos eixos. Já já eu mostro isso, porque que nós temos esses sentidos contrários de rotação. Por meio da rotação das hélices, como eu disse, elas são as superfícies aerodinâmicas que oferecem empuxo. Então, quando elas rotacionam, elas provocam empuxo, né? Essas forças de empuxo, eu estou chamando aqui de T1, T2, T3, T4. T porque é mais comum em inglês, nós chamamos de empuxo de thrust. E aí, esses empuxos se relacionam com as velocidades angulares como uma constante, que eu chamei kT, vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, em cada uma das hélices, cada empuxo é igual a uma constante vezes a velocidade angular ao quadrado. Ok? Pessoal, alguma pergunta até agora? Tudo tranquilo, professor, por enquanto. Beleza. Então... Opa, tem alguém. Quando você falou sobre a utilização de menos ESCs, teria que ser necessário uma configuração de hardware específica, por exemplo. Como você falou sobre as rotações, alguns são anti-horário e anti-horário, então nesse caso, por exemplo, se a gente utiliza só uma, a gente teria que, por hardware, configurar isso para a gente manter esse controle, correto? Correto, exatamente. Então, em função do sentido, né, de velocidade angular, né, desejada em cada hélice, então você vai configurar o ESC, né, para que aquela hélice rotacione na velocidade angular desejada. Uhum. Certo, obrigado. Só queria tirar essa dúvida. Beleza. Também outra observação importante sobre os ESCs é que, por exemplo, o acionamento de um motor sem escovas, né, é diferente do acionamento de um motor com escovas. Então, nos quadrirotores, a depender do quadrirotor, nós podemos encontrar motores sem escovas ou motores com escovas. E aí o circuito de acionamento muda, porque o motor sem escovas, ele é um motor trifásico, que requer uma sincronia entre os pulsos, né, a sequência de acionamento de cada fase e a posição angular do rotor, né? Já o motor DC com escovas, ele só tem uma fase, então você só precisa aplicar um sinal de tensão, tipicamente você modula por um sinal PWM, e aí você tem um acionamento mais simples do motor DC com escovas, né? Então, de fato, em função do motor que você utiliza, você vai utilizar um circuito de acionamento apropriado para aquele motor. Então, o que é que eu vou mostrar agora? Eu vou mostrar a vocês como essas forças de empuxo e essas velocidades angulares podem ser utilizadas para nós modificarmos o estado do quadro-rotor. O estado do quadro-rotor, ele é composto pela sua atitude, seus ângulos, né? Então, você vai ter um ângulo de pitch, de roll e de yaw, e a sua posição no espaço. Tipicamente, no sistema de coordenadas cartesianas, nós temos posição x, y, z, né? Então, como é que essas forças, né, podem ser utilizadas para alterar a atitude, o conjunto de ângulos e a posição no espaço do quadro-rotor? Então, primeiro, como essas forças dão origem a torques? Então, vamos considerar uma rotação do quadro-rotor em torno desse eixo, né, que eu sobrepus a esses dois braços, né? Então, eu estou interessado em entender como é que é o torque, que eu chamei de L, né, provocado por esses dois impulsos, T2 e T4. Notem que eu apaguei da imagem, né, T3 e T1, né? Por quê? Torque aqui é provocado por uma força vezes uma distância. Então, ó, nós temos o impulso T2, né, que é aplicado a uma distância L desse eixo de rotação, né? Portanto, ele provocará um torque T2 vezes L, certo? T2
T2 vai ser KT ômega 2 ao quadrado. Então, já coloquei aqui uma componente L, ó, L vezes T2, KT ômega 2 ao quadrado, ok? Vamos ver no caso de T4, ó. T4, ele produz um torque contrário ao sentido adotado para L, né? T2 provoca um torque no mesmo sentido de L, já T4 em sentido contrário. Então, na expressão de L, ele aparece negativo. Então, aqui, ó, L, a distância, vezes T4. T4 é KT ômega 4 ao quadrado. Então, KT ômega 4 ao quadrado, ok? Percebam, já T1 e T3, com as distâncias, né, a esse eixo são nulas, elas não entram na expressão de L. Agora, vamos analisar o torque nesse outro eixo. Então, notem que aqui, ó, eu já apaguei da imagem T2 e T4, restando apenas T1 e T3. Nós convencionamos o torque nesse sentido e o chamamos de M. Então, temos aqui, ó, T1 provocando um torque no mesmo sentido de M, esse sentido aqui, ó. Então, teremos L vezes T1. T1 é KT ômega 1 ao quadrado. E teremos também T3 provocando um torque em sentido contrário ao convencionado para M. Então, teremos menos L vezes T3. T3 é KT ômega 3 ao quadrado. Ok? Então, vocês percebem que se nós alterarmos as velocidades ômega 2 e ômega 4 produzidas pelos seus respectivos motores, nós conseguiremos alterar esse torque e, portanto, alterar o ângulo, né, em torno desse eixo aqui, né? Já por meio de ômega 1 e de ômega 3, ômega 1 e ômega 3, que nós alteramos por meio dos seus respectivos motores, nós alteramos esse torque M nesse eixo e, portanto, alteraremos o ângulo, a rotação em torno desse eixo. Então, vocês veem, nós temos esse primeiro eixo, esse segundo eixo, e temos também esse eixo aqui, ó, na vertical, que vai permitir essa rotação que é chamada de yaw, né? Para onde ele está olhando, certo? Já nesse caso, os torques produzidos pelas hélices não serão por meio dos empuxos, né? Esses empuxos estão na mesma direção, ó, esses empuxos estão na mesma direção desse eixo, portanto, eles não provocam torques. Mas o arrasto aerodinâmico, ou seja, devido a forças de atrito, né, da rotação da hélice com o ar no entorno, né, eu vou ter aqui, no caso das hélices 1, né, se o sentido de rotação é esse, eu terei um arrasto aerodinâmico contrário. Então, eu terei um torque produzido sobre esse eixo, né, contrário ao sentido de rotação de ômega 1. Qual o valor desse torque produzido nesse eixo? É uma segunda constante, chamada Km, vezes também ômega 1 ao quadrado. Então, como sentido convencionado para o torque M nesse eixo é esse sentido aqui, e esse arrasto aerodinâmico está no mesmo sentido de M, então, Kn ômega 1 quadrado entra na expressão de N positivo. Já ômega 2 tem sentido contrário ao ômega 1, né? Ele vai ter um arrasto aerodinâmico oposto a N, vai entrar aqui negativo. Ômega 3, nesse sentido de ômega 1, veio positivo. Ômega 4, nesse sentido de ômega 2, entrou negativo. Então, vocês percebem que, se nós alterarmos as velocidades angulares de cada rotor, ômega 1, ômega 2, ômega 3 e ômega 4, né, conjuntamente, nós conseguiríamos alterar o torque nesse eixo e, portanto, alterar esse ângulo
aqui, e aí alterar para onde é que o quadro rotor, né, está olhando, certo? Agora eu vou falar um pouco da dinâmica translacional, né? Então, a dinâmica translacional é determinada por meio da segunda lei de Newton. Então, vocês lembram da segunda lei de Newton? Massa vezes aceleração é igual a soma de forças aplicadas sobre o corpo. Ora, a aceleração é a derivada segunda da posição. Então, se nós temos a posição do quadro rotor, que aqui eu chamei de R, relativo a um sistema de coordenadas inercial, que aqui eu denotei por I, né, com coordenadas x, y, z, então esse vetor R será um vetor composto, né, pelas coordenadas x, y, z. Então, o que a segunda lei de Newton nos diz é que a massa do quadro rotor vezes a aceleração dele, ou seja, a derivada segunda da posição, será igual à soma de forças. Quais são as forças que atuam sobre o quadro rotor? Então, a primeira força, é claro, é a da gravidade, ó. Massa vezes a aceleração da gravidade. Ora, ela está na vertical, né? Então, ela não tem nem componente x, nem componente y. Então, elas estão zeradas aqui. Ela tem uma componente aqui, ó, na vertical, ou seja, no eixo z. E uma convenção muito usada na aeronáutica é que o eixo z seja positivo para baixo. Então, por isso que mg entrou aqui positivo, certo? Mas é somente por uma convenção, ok? E aí, vejam o seguinte, quando o quadro rotor ele gira, os impulsos, eles continuam sendo aplicados, né, aqui perpendiculares ao plano do quadro rotor. Então, quando o quadro rotor gira, os impulsos também giram, né, mantendo-se perpendiculares ao plano do quadro rotor. Então, eu posso definir um vetor aqui, ó, 0, 0, e a soma dos impulsos T1 mais T2 mais T3 mais T4. Né? Mas eu utilizo aqui uma matriz de rotação, né? Ela vai rotacionar esse vetor que eu originalmente representei no corpo do drone, como se ele estivesse na vertical, né? Então, B é de body, corpo do drone, né? Como se eu tivesse representado originalmente na vertical, mas que essa matriz rotacionará esse vetor para o sistema de coordenadas inercial. Certo? E ela é função da atitude do quadro rotor, ou seja, dos ângulos em torno de cada um dos eixos, x, y, z. Ok? Eu não vou entrar em detalhes nisso, certo? Lá em robótica que a gente vê com detalhes o que ela representa. É só para representar que nós rotacionamos esse vetor, certo? E uma terceira força é uma força de atrito. Então, por exemplo, eu terei uma constante de atrito viscoso, que aqui eu chamei de F, vezes a velocidade. Né? A velocidade é a derivada da posição. Portanto, eu coloquei aqui, ó, R ponto, né? A derivada da posição. Ok? Então, muito simples. A segunda lei de Newton geralmente expressa num sistema de... Ela é aplicada, geralmente não, ela é aplicada no sistema de coordenadas inercial, né? E na análise de quadrorotores, ela tipicamente assume essa forma, né? Bastante simples, né? Força da gravidade, força impulso rotacionada e força de atrito viscoso, né? Já para a dinâmica rotacional, a coisa muda de cara, certo? No entanto, ainda estamos, né, nos apoiando em Newton. Por quê? Se existe uma segunda lei de Newton para o movimento translacional, também existe uma segunda lei de Newton para o movimento rotacional. Qual é a forma dessa segunda lei de Newton para o caso rotacional? Eu terei momento inércia vezes aceleração angular igual à soma de torques. No entanto, o que acontece? O quadro rotor, ele gira, ele pode girar.
E, portanto, os momentos de inércia de cada um dos eixos relativos ao sistema de coordenadas inercial também mudam, certo? Eu vou tentar falar aqui em termos bem gerais, para tentar não entrar em detalhes e não confundir muito, certo? Mas o que acontece é isso. Em relação a esse sistema de coordenadas inercial, os momentos de inércia estão mudando o tempo todo, viram uma bagunça. Se eu tentar aplicar a segunda lei de Newton diretamente ao movimento rotacional do quadro rotor, vira uma complicação. Então, o que é que eu faço? Eu procuro exprimir a dinâmica rotacional no corpo do drone, porque aí o momento de inércia relativo a esse eixo, o momento de inércia relativo a esse outro eixo, e relativo a esse eixo daqui, certo? Permanecerão constantes. Então, o que vai acontecer? Eu terei uma matriz de momentos de inércia constante. Ufa! Então, simplificou a minha vida. Qual o custo disso? O custo disso é que nós vamos usar as equações de Euler. Por quê? Porque a dinâmica rotacional vai ser expressa agora num sistema de coordenadas não inercial, no corpo do drone, que acelera, certo? Então, eu não vou estar exprimindo a dinâmica rotacional diretamente com os estados do quadro-rotor em relação ao sistema de coordenadas inercial, não. Eu vou estar trabalhando com as coordenadas, as posições angulares no corpo do drone. Quais são elas? Né? Então, eu vou trabalhar com as velocidades angulares P em torno desse eixo, para o qual nós definimos aquele vetor L, né, que depende do T2 e do T4. Eu vou trabalhar com a velocidade angular Q, que está relativa àqueles dois impulsos T1, T3, e uma posição, ou uma velocidade angular R, que é determinada, né, por meio desse momento aqui, M, né, que é função das 4 velocidades angulares, né. Em torno desse eixo, nós temos uma rotação que é tipicamente relacionada, chamada de roll, de rolamento. Rolamento. Já em torno desse eixo, nós temos uma rotação denominada de pitch, que é essa rotação. E, em torno desse eixo, uma rotação que nós chamamos de yaw, que é para onde eu aponto o drone, certo? E é claro, essas velocidades angulares PQR vão ter efeitos nas velocidades angulares no sistema de coordenadas inercial. Então, acaba alterando a velocidade angular φ ponto, né, relativa a esse eixo, θ ponto em relação a esse eixo, e psi ponto em relação a esse eixo. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Aí tem uma complicação, vamos pular esse detalhe. Mas o que as equações de Euler nos dizem? Aí vem a elegância dessa expressão matemática. Ela nos diz o seguinte: a soma de torques, né, aplicadas sobre o corpo, ela é igual a uma matriz de momentos de inércia vezes as velocidades angulares, né, vistas no corpo do drone, ou seja, as acelerações angulares, né, então teremos P ponto, que é a aceleração angular, Q ponto e R ponto, né, mais o vetor de velocidades angulares PQR, e aqui nós temos um produto vetorial com a mesma matriz de momentos de inércia vezes o mesmo vetor de velocidades angulares PQR. Então, você trabalha com uma equação diferencial mais complexa do que a segunda lei de Newton, mas você tem um ganho enorme, porque essa matriz de momentos de inércia não muda. Então, você tem a vantagem de trabalhar num sistema de coordenadas aqui não inercial, mas a sua matriz de momentos de inércia não muda, ok? Se eu representasse a dinâmica rotacional no sistema inercial, segundo a lei de Newton, como a gente conhece normalmente, mas eu pagaria um preço de essa matriz ficar mudando o tempo todo, para cada posição.
Então, é mais simples trabalhar com as equações de Euler. E aí, em função e com base nessas duas dinâmicas, a dinâmica translacional e a dinâmica rotacional, é que são propostos a maioria dos sistemas de controle de voo. Então, conhecendo essa dinâmica, tipicamente os engenheiros que projetam os drones quadrotores, eles projetam um sistema de controle de voo. Então, do que ele é composto? Né? Ele é composto pelo sistema de propulsão, que vai permitir, de fato, que se obtenham velocidades angulares em cada um dos rotores, né? E por meio dessas velocidades angulares, nós alterarmos impulsos e torques, né? E por meio disso, alterar a posição do quadrirotor no espaço, as suas posições angulares e suas velocidades angulares no corpo do quadrirotor, né? E esses estados precisam ser medidos por meio de sensores, e aí você tem N sensores que você pode utilizar, né? Desde IMUs, como unidades de medição inercial, né? Você pode ter giroscópios de 3 eixos, você pode ter acelerômetros, você pode ter medição de altitude por meio de um sensor acústico infravermelho, barômetros ou lasers, né? Para posição espacial, né? Você pode ter GPS, ou você pode ter câmeras, né? Então, e até pela variedade de sensores, você talvez precisa fazer uma fusão, né, dos dados que vêm dos diferentes sensores, né, para aumentar a precisão da estimação dos estados, né. E aí, com a realimentação desses estados, né, um sistema de controle de voo, tipicamente, ele recebe comandos ou de posição ou de atitude, né? Então, I/O, né? E aí, tipicamente, há um controle em cascata, né? Então, se você quer controlar a posição, então você tem uma malha interna de controle de atitude e uma malha externa de controle de posição. Aqui eu deixei bem geral, mas para cada estratégia de controle, você vai ter uma especificidade, né? Então, ou você especifica somente a posição, e a partir dela o sistema de controle determina os comandos de atitude, ou você comanda atitude e altitude, ou seja, a altura, né? Então, para cada estratégia de controle, você vai ter um conjunto de comandos, né? Varia se seu quadrirotor você vai pré-programar para ele, por meio do sinal GPS, ele se orientar no espaço, né? Então, você vai ter múltiplos pontos que ele vai percorrer, ou você tem um piloto com joystick que tem visual para o quadrirotor, ou então o quadrirotor tem uma câmera, ele consegue visualizar a frente do quadrirotor, né? E aí ele dá comandos de atitude e de altura, de altitude, né? Então, vai variar bastante. Aí você tem muita liberdade, né? De como projetar esse sistema de controle de voo, né? A pesquisa nessa área tem evoluído bastante. Então, você vai ter uma variedade enorme de tipos de controladores, né? E essa área é muito, muito fértil, né? Então, surgiram muitos trabalhos hoje em dia, né? Originalmente, você começa a observar controladores, né? Lineares, como PIDs, né? Aos quais nós estamos acostumados, ou controladores modernos, né? Então, você começa a observar controle preditivo, a backstep, e com o aprendizado de máquina, você começa a observar novos trabalhos que, por exemplo, podem utilizar reinforcement learning, redes neurais, que vão lhe permitir realizar, talvez, manobras diferentes, né, mais agressivas, ou que você se recupere de uma situação de voo que um controlador clássico não permitiria, né, que o controlador, por aprendizado de máquina, né, vai lhe permitir
manobrar a aeronave com outras características de voo, né? Então, é uma área que apesar de muita gente ter trabalhado, mas novos trabalhos sempre estão surgindo, né? À medida que se investiga novas características do sistema de propulsão, da bateria, da aeronave, novos projetos de aeronave, né? Então, não se está amarrado às configurações previamente existentes, né? Podem surgir novas configurações, né? Veículos híbridos, onde você tem um veículo que pode ser aéreo ou em algum momento ser terrestre, ou em algum momento aéreo, em algum momento aquático, né? Veículos que podem se reconfigurar, você tem rotores que se reconfiguram e aí você tem uma configuração totalmente diferente, né? Então, há muita pesquisa nessa área, né? E para quem tem interesse em trabalhar nessa área, né, desenvolver comercialmente quadricópteros, desenvolver comercialmente táxis aéreos, né, ou pesquisar nessa área, né, então, digamos assim, que eu fecho essa digamos, palestra, conversa, né, com a direção, né, que seria por onde começar, né, então, na verdade, a gente não está conversando aqui para simplesmente ter a palestra-conversa, para que quem tem interesse em ler vai atrás e vai começar algo novo, né, e aí, para, digamos, começar com uma base sólida, as duas referências que eu recomendo seriam a primeira, que é o livro do Peter Corke, de Robótica, Visão e Controle, certo? Ela está na segunda edição, certo? De 2017. É um livro muito rico sobre robótica, que tem desde os fundamentos básicos, né, de cinemática, robótica terrestre, tem um capítulo só sobre robótica aérea, né? E um outro, aqui eu tenho um artigo tutorial, também do Peter Corke, com o Marrone e o Kuma, né? Que é específico de quadrorotores. Aí você vai ter uma literatura, um texto, onde ele detalha muito mais. Cada componente de quadrorotor, atuadores, sensores, mais efeitos aerodinâmicos, que aqui eu não falei, né? E ele fala sobre o projeto controlador, né, com bastante detalhe, né, então são essas duas referências que aí quem se interessou, quem quer começar a trabalhar com essa área, quem já trabalha e quer enriquecer o conhecimento, né, eu recomendo essas duas referências aqui, que são boas referências, né, e aí tem muita coisa sobre quadromotores, né, que você vai encontrar, né, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista de construção. Então, qual é a base de conhecimento que você precisa, né, para a construção de quadrorotores? Eu não tenho trabalhado muito com isso. Na minha área de pesquisa, a gente tem adquirido quadrorotores e trabalhado nos algoritmos, né? Mas, para quem quer começar a trabalhar com teoria e prática, essas duas literaturas são as que eu recomendo. E aí, com isso, eu fecho a parte de palestra, e aí a gente pode voltar para a parte de conversa, e aí eu tô aberto para as perguntas e interações. O Breno já levantou a mão, então, passando a palavra para você, Breno. Professor, sobre essa questão que o senhor falou bastante sobre as aplicações em diversos setores, como o mercado está atualmente em questão de barateamento, porque, por exemplo, o desenvolvimento mais científico é bem mais aberto essa questão, mas para popularização acaba tendo que ser necessário uma diminuição bem mais drástica em relação ao preço. Como está o avanço nessa parte? Certo, Breno. Breno, eu não tenho muita informação com relação a isso, né, da parte de projeto para o consumidor, digamos assim, né? Os componentes e quadrorotores, tipicamente nós encontramos a preços, digamos assim, acessíveis. Então,
você que está em casa quer construir o seu próprio quadro rotor, você vai poder, a preços acessíveis, comprar, digamos assim, essa estrutura mecânica, né, o chassis, os motores, as hélices, né, os esquis. Então, digamos assim, para aplicações básicas, né, os componentes são acessíveis, é possível você comprar. E se você quiser comprar um quadro rotor pronto, também é possível a preços acessíveis, né? Já aeronaves de médio porte, então, por exemplo, quando a gente está falando de táxis aéreos, né? Provavelmente a gente ainda não encontre preços tão acessíveis, né? Porque a gente tem alguns protótipos, alguns produtos prontos para serem utilizados, mas, digamos, ainda não popularizou, né? Eu até, inclusive, com essas mudanças na aviação civil, né? Impostas nos últimos anos, né? Talvez táxis aéreos ganhem algum impulso, mas eu não sei dizer, né? Quais são as previsões, né? Mas o que é que eu venho observando, né? Eu observei em 2018, 2019, já uma crescente no número de empresas, né? Estados Unidos, Europa, e empresas médias, não necessariamente grandes empresas, como Airbus, Boeing, né? Mas empresas médias já dedicadas ao desenvolvimento de táxis aéreos. Então, táxis aéreos parece ser, eu tenho poucas informações, mas táxis aéreos parece ser uma área que deve ter uma crescente, né? Assim como entrega de cargas, né? Então, por exemplo, hoje nós temos entregas de cargas que tendem a um grau de automação cada vez maior. Então, por exemplo, do ponto de vista de informação, né, tivemos o recente fenômeno de uberização, né, ou seja, transporte de passageiros, né, por meio do uso do celular, né, que conecta quem oferece o serviço e quem demanda o serviço, né? Então, você tem uma empresa, por exemplo, o Uber, que conecta, né, quem deseja oferecer o serviço e quem quer oferecer o serviço. Da mesma forma, com o aumento de entrega de cargas, né, nos últimos anos, né, houve um crescente do comércio eletrônico, e aí a gente observa também, a gente deve observar cada vez mais uma uberização da entrega de cargas, né, com pessoas que desejam oferecer o serviço de entregar pacotes na casa de pessoas, então ele vai no centro de distribuição na sua cidade, né, e o produto chegou lá, e aí ele oferece o serviço para a empresa que comercializou aquele produto, né, ele oferece o serviço de entregar na porta do consumidor, né. É possível que a gente veja um crescente disso, né, ofertado por entregadores humanos, né, mas até a gente pode ver até uma crescente de entregas por meio de UAVs, né, de quadrorotores, né. Tem protótipos, tem algo em desenvolvimento pela indústria, né, para substituir, para automatizar entrega de cargas, né. Para a agricultura de precisão também a gente deve ver uma crescente, né, porque aí você economiza no material, né, você pode cobrir uma área grande e investigar somente aquela planta que precisa mais do defensivo agrícola, né, tanto do ponto de vista do monitoramento quanto da deposição do defensivo agrícola, né. Então, eu vejo que sim, que, né, em todas essas áreas deve haver crescente no uso de quadricotores, né, e com uma produção em número maior, é possível que a gente veja barateamento também, né. Então, essa minha visão, é claro, eu não tenho números ou dados para apresentar para vocês, né, mas é possível que haja uma crescente, né.
crescente do ponto de vista de aplicação, crescente do ponto de vista de demanda de engenheiros para desenvolver quadrirotores para essas diferentes aplicações. Professor, obrigado, professor. Uma última pergunta que eu tinha pensado era na questão, como o senhor falou que desenvolve mais na área de parte de software para esses quadrirotores, como funciona mais essa área, por exemplo? Que tipo de inovações tem nessa área, por exemplo? Certo, perfeito. Então, você tem, digamos assim, duas linhas, né? Então, a primeira linha é da teoria de controle, onde você procura investigar os algoritmos que você vai aplicar, né, no controlador de voo, né? Então, qual algoritmo que, fazendo uso da dinâmica translacional e da dinâmica rotacional, você vai determinar, né, quais velocidades que você comanda para um sistema de propulsão, né? Então, digamos, é uma linha de teoria de controle, né? Essa linha já foi muito investigada, mas ainda tem muito espaço, né? Então, hoje, nós notamos que aprendizado de máquina tem sido um tema muito aplicado, né, para o desenvolvimento de controladores de voo, né? Outra linha é a linha seria uma linha técnica, né? Ou seja, quando eu concluo o projeto do meu controlador, né? Por exemplo, eu tenho as equações, os algoritmos relativos a ele, como eu implemento, né? Ele deve ser implementado numa unidade de processamento, né, que é o controlador de voo, né? Ele vai ser um microprocessador que executa o código, né, relativo àquele algoritmo de controle de voo, né? Então, que técnicas eu posso utilizar? Aí entra o que eu trabalhei no meu pós-doutorado, lá em Munique, né? Que é o projeto baseado em modelos. Ou seja, uma vez que você tem um modelo, né, um modelo do seu algoritmo de controle de voo, então você pode, por meio de simulação, testar ele integrado ao sistema de propulsão, à dinâmica de voo e aos sensores, né? Então você pode testá-lo no computador, o simulando, né? E essa simulação nós chamamos modelo no loop, né? Você tem um modelo, né, do controlador no loop aqui. E aí você pode, a partir desse modelo, gerar automaticamente código. Ao gerar código, ou seja, gerar automaticamente o software para ele, então você pode trocar o modelo pelo software. E aí você ainda executar no computador o software, né, na forma de código-fonte. Então, você teria software no loop. E aí, depois, você pode testar. Agora, eu quero executar esse código de máquina no processador que vai ser utilizado, de fato, no quadrirotor. Então, você vai ter o processador no loop. E agora, eu quero combinar o processador do quadrirotor com um dispositivo eletrônico que simula o sistema de propulsão, a dinâmica de voo e os sensores, que é um equipamento denominado Hardware in the Loop. Então, eu vou incluir hardware no loop, né, para depois, de fato, integrar, né, embarcar o código de máquina do controlador de voo na unidade de processamento do quadrirotor para que ele voe de fato, né? Então, a disciplina do projeto, né, ganha esse nome guarda-chuva, né, chamado Projeto Baseado em Modelos, Model Based Design, né, que é uma vertente, digamos, nova no desenvolvimento, nova e antiga, no desenvolvimento de sistemas embarcados, em que
não há uma separação forte entre o desenvolvimento dos algoritmos de controle na forma de equações diferenciais, né, ou seja, a teoria por trás, né, e o desenvolvimento de software, né, para a aeronave, né? Então, não há uma separação tão forte, porque há um preenchimento dessa separação por meio de geração automática de código. Então, a partir do modelo, diretamente eu posso gerar código, né? Código que eu posso compilar para eu executar no computador em que eu desenvolvo, ou código que eu posso cross-compilar para embarcar na unidade de processamento que vai voar, né? Então, você tem essas duas linhas, né? E há espaço, né, para engenharia nas duas linhas. Então, quem é específico de teoria de controle, Flight Control System, né? Então, o cara trabalha especificamente nessa área, né, desenvolvendo os algoritmos, né? E você pode ter pessoas que trabalham especificamente com o projeto, né, o desenvolvimento do software. Então, pegam da primeira equipe o projeto do controlador e aí começam a desenvolver o software, né? Seguindo uma metodologia que você alia desenvolvimento com testes, né? Então, há muito espaço para isso. Então, tipicamente, as equipes que desenvolvem aeronaves, elas contêm engenheiros de aviação que eles tratam do projeto mecânico da aeronave, né? Com especificações como acelerações, velocidades, né? Envelope de voo, né? E aí depois, com o projeto da aeronave pronto, vai ter uma equipe que projeta o controlador, então é a equipe de dinâmica de voo, né? E aí, numa sequência, você pode ter uma equipe de desenvolvimento de software, e aí as ferramentas são ferramentas de desenvolvimento de software, né? Então, você vai utilizar versionamento, você vai utilizar disciplinas, metodologias de desenvolvimento de software, né? Como se fosse uma equipe de software mesmo, e né? Então, para até chegar no teste de voo final, né? Então, você vê a quantidade, a diversidade de profissionais envolvidos é grande, né? E as oportunidades também, há oportunidades várias, né? Tanto em grandes empresas nacionais, como a Embraer, como internacionais, né? Airbus, Boeing, né? A maioria delas utilizando o Model-Based Design, né? Quanto em pequenas e médias empresas também. Então, há pequenas e médias empresas que contratam engenheiros, né? Engenheiros eletricistas, engenheiros eletrônicos, engenheiros aeronáuticos, né? Desenvolvedores de software, né? Cientistas da computação, para o desenvolvimento de aeronaves. Então, nós temos a necessidade, de fato, de uma gama grande de profissionais, né? Hoje no desenvolvimento de aeronaves, né? São sistemas embarcados que têm uma complexidade inerente, como eu disse para vocês, aquelas primeiras aeronaves, né? Elas foram possíveis por meio da integração de diferentes tecnologias, né? Aviação, automação, né? E telecomunicações, né? Os desafios para controlar aeronaves de dinâmica mais complexa foram superadas por meio da computação, né? Então, você integra uma quarta tecnologia que permite que você controle essa aeronave, que tem uma dinâmica de voo complexa, como nós vimos, né? Que é representado por meio dessa dinâmica translacional e da rotacional, né? Então, só para citar um exemplo, os primeiros quadrotores, eles foram desenvolvidos no início do século XX, mas comandados por um piloto humano. E era muito difícil dele comandar, porque o princípio já era o mesmo, né? Você teve velocidades angulares aqui em sentidos opostos, né? Ômega 1 em sentido oposto a ômega 2,
a ômega 3 e a ômega 4, né? Cada um produzindo um empuxo que era diferente e tendo efeitos também diferentes sobre os torques, né? Então, é uma dinâmica, é uma aeronave difícil de controlar. Então, os primeiros quadrirotores, né, eram difíceis de controlar para um ser humano. Então, por meio do advento de uma quarta tecnologia, né, a computação, né, e principalmente o barateamento, né, de unidades de processamento, né, que foi possível que essa tecnologia se difundisse, que fosse mais amplamente usada, né? Então, e ela agrega N novas demandas, né? De engenharia, de ciência da computação, né? Tanto do ponto de vista de processamento da informação, quanto de telecomunicações, né? Conhecimento sobre a bateria, né? A eletroquímica da bateria. Então, conhecimento sobre efeitos aerodinâmicos das hélices, né? Conhecimentos sobre a determinação de posição e orientação, né? Então, visão computacional, né? A coordenação de um enxame de quadrirotores, né? Para uma determinada tarefa. Então, há muitos desafios, né? Próprios de sistemas embarcados, próprios de aviação, de eletrônica de potência, de robótica. Então, há N desafios interessantes, né? E há demanda por N profissionais, né? Então, o que eu via em Munique era essa interação, essa integração entre os diferentes profissionais, né? Engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos, engenheiros mecânicos que se voltavam para o desenvolvimento de software, né? E aqui no SCG a gente tem também feito algo semelhante, né, a nosso modo, né? Na nossa linha de pesquisa, né, de drones, nós temos pesquisadores em diferentes áreas, analisando diferentes aspectos, né, dos drones, né, especificamente os quadrirotores, né? Obrigado, professor. De nada, Pedro. Professor, só um complemento. Também na Alemanha teve o nosso último café com robótica, que foi do André, e ele enviou um vídeo que eu vou compartilhar aqui, que basicamente é um drone que tem um braço robótico e o objetivo dele é fazer manutenção em locais altos e perigosos, principalmente a rede elétrica, para substituir o humano. Aí, quem quiser depois dar uma olhadinha, porque tem explicando melhor como funciona e como é um projeto que está em desenvolvimento, e inclusive tem até uns stories dele testando exatamente agora, eu acho, ou foi ontem. Então, é uma área que está sendo desenvolvida e vale a pena ser estudada ou observada por quem tem interesse. Legal, coisa boa. Legal no estudo. Muito bom, muito bom. Eu vou abrir logo aqui, em seguida eu fecho para ficar na história, porque aí eu dou uma olhada. Legal. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Augusto, Débora, Sara e Davi eu vejo sempre, né? Mas se tiver alguma pergunta, se tiverem combinado alguma pergunta também, o Lucas, Breno e Nestor também. Foi bom que eu aprendi algumas coisas que a gente não sabia. Questão da equação de Euler e tal, a gente estuda tanto, mas ainda sempre tem um pouquinho que dá para aprender. Bacana. Uhum. Davi disse que concorda. Davi concorda. Mas é porque eu usei umas férias aí só para estudar isso, viu, Augusto? Foi um tempão estudando, viu? O negócio é complicado mesmo. Para ver a demonstração passo a passo. Mas por dentro desses graus de liberdade tem muita coisa por trás, né?
Pois é, pois é. Então, Mas, assim, eu só especificamente... apresentando para Nestor, para Breno e para Lucas, Augusto, Débora, Sara e Davi são membros do nosso grupo de pesquisa que nós encontramos semanalmente. Eles são orientados por mim, pelo professor Antônio Marcos, pelo professor Marcos Moraes e o professor Tiago, da UFPB, em João Pessoa. Cada um deles trabalha com um tema específico, né? É um tema, quadromotores, né, e drones é uma área muito rica, então cada um deles trabalha num tema específico, né? E aí nós temos sempre as nossas discussões, né? E é sempre um aprendizado, né? Toda semana a gente está aprendendo. Uhum. Perfeito, professor. No caso, já é uma equipe formada aqui. Exato. Uhum. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que tem. A Breno perguntou, aí tem os meninos. Lucas, alguma pergunta? Eu tinha uma pergunta só para finalizar, que era mais sobre a questão de quais são, por exemplo, os softwares que são utilizados para o desenvolvimento mais dessa área. Por exemplo, só conheço o Simulink, mas não sei quais são os outros da área. Quais seriam, por exemplo? Certo, Breno. Breno, o que eu conheço é também o Simulink, né? Então, por exemplo, você tem um tipo de controlador de voo chamado Pixhawk, né? E aí, por meio dele, por meio do Simulink, você pode gerar código para Pixhawk, né? E aí você cross-compila e carrega na Pixhawk. Existem, uma vez, da Parrot, é uma fabricante, que também, por meio do Simulink, você consegue gerar código para o Parrot, cross-compilar e carregar nele, né? Então, dentro do que eu trabalhei, eu conheço o Simulink, né? Mas é muito provável que existam outros ambientes de desenvolvimento, né? De software para uma vez, né? Mas, assim, na minha prática, eu não conheço tanto. Se alguém quiser indicar algum outro ambiente de desenvolvimento, pode indicar agora, mas eu não, na minha prática, né, no trabalho no dia a dia, eu nunca trabalhei com outra interface de desenvolvimento. Se eu puder fazer um comentário nessa parte, a gente usa muito o Simulink, ele é muito conveniente, né, e muito bom, mas especialmente no mestrado eu vi algumas pessoas usando Python com Raspberry Pi para programar tanto a Pixhawk como coletar dados, porque era um pessoal que tirava fotos de plantação de cana-de-açúcar para detectar onde tinha problemas, né? E, como o Davi falou, também tem gente que usa o ROS, mas, assim, da nossa equipe, a gente usa mais o Simulink. Ele é muito bom para trabalhar com controle, principalmente porque a gente encontrou um equipamento, né, um drone que tem essa interação com ele. Então, elimina uma série de problemas que teria, porque, como o professor falou, é uma coisa muito ampla. Com o Simulink, a gente consegue ir diretamente na parte do sistema que a gente quer trabalhar, né? Não, a gente não precisa se preocupar tanto com desenvolver outras partes. Por exemplo, se você for construir um drone do zero, você vai topar com uma série de problemas, o que é normal, né? Mesmo já se sabendo como se constrói, comprando os equipamentos, sempre pode ter algum problema ali. E se eu puder fazer um comentário também sobre a outra pergunta do Breno, sobre a questão do preço, eu também não tenho dados, foi mais uma experiência pessoal, de quando a gente estava procurando uma plataforma para trabalhar do início do doutorado, que a gente percebeu que, pelo menos no exterior, né, porque aqui, por causa do preço do dólar, tudo fica caro, mas
Aparentemente, as empresas elas estavam tirando de linha e deixando de fabricar os drones mais baratos, assim, os de entrada, os que eram, entre aspas, de brinquedo, mas não necessariamente eles são de brinquedo, às vezes eles são simplesmente de pesquisa, como o que a gente usa, né? E as empresas estavam deixando de fabricar e investindo mais nos drones mais profissionais, vamos dizer assim. Isso falando dos de pequeno porte, né? Então, novamente, isso foi experiência pessoal, não tenho dados, mas a impressão que deu foi porque as pessoas estavam comprando mais esses drones mais profissionais, porque eles estavam ficando mais acessíveis, né? Quem queria ter um drone porque era fotógrafo, ou mesmo, não precisa ser fotógrafo, mas às vezes a pessoa quer tirar fotos, né, diferentes, já ia para um melhorzinho, porque os componentes estavam ficando melhores. E, a não ser que você tenha uma razão muito específica, como a gente tinha, que era a interação com o Simulink, né, para comprar o drone de entrada, que só tinha interação com esse específico, se você é um hobbyista de construir drone, vale mais a pena realmente comprar os equipamentos e fazer o seu, né? Você faz um mais potente por um preço menor. Bom, mas basicamente era isso. Assim, não era o nosso foco, então a gente não fez uma ultra pesquisa com dados, mas foi a impressão que a gente teve. Obrigado, Sara. Legal. Uma visão muito boa. Então, Complementar fazer rapidinho, que hoje em dia não se tem só o pacote Simulink da Parrot, tem também o pacote do Rise da DJI. Então, eu acredito que vai ficar cada vez mais acessível conseguir usar esses drones com uma plataforma mais compreensível, como o Simulink, ao invés de usar o RAW ou o Python. Bacana, Débora. Uhum. Então, eu acredito que essas tenham sido as últimas perguntas e observações. Caso alguém queira fazer, é só falar, pode abrir o microfone ou levantar a mãozinha. E, basicamente, esse foi o nosso segundo café com robótica do ano. Eu agradeço a participação de todos e principalmente do professor Saulo, porque foi algo que realmente acrescentou bastante nos meus conhecimentos sobre quadrotores, que eu realmente não tinha noção de quase nada, mas agora eu consegui ter um melhor aprofundamento. Agradecer Agora, também o convite, Nestor. Foi muito bacana a participação, né? E estou disponível para outros cafés com robótica, né? E muito obrigado. Muito bacana. Agradecer também a presença de todos, né? Foi muito legal. agora eu só vou